O tema de hoje vai ser exatamente uma decisão tomada errada por Ló. Eu queria que nós começássemos então a meditar acerca daquilo que Ló fez, quem foi Ló, né? O que a Bíblia nos mostra, o que ficou registrado acerca da pessoa de Ló. E eu entendo que, de alguma forma, a gente tem um pouquinho de Ló em nossas vidas, às vezes. E é exatamente por isso que eu te convido para nós meditarmos. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo 13. Nós vamos ler os 13 primeiros versículos, ok? Diz assim a palavra: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eu creio que aqui o texto começa falando acerca da pessoa de Ló. E eu sei que em Gênesis não é só essa passagem, não é só essa citação que diz respeito a este homem. Inclusive no Novo Testamento, né, a gente vê lá em 2 Pedro, Pedro falando que Ló foi um homem justo. E é interessante, e eu quero começar vendo exatamente essa contradição aqui. Um homem justo, mas que fica bem claro que era quem tinha os olhos tão somente para as coisas terrenas. O que mais mexia o coração de Ló era o que era palpável, e na verdade era passageiro. Era algo que, na verdade, não fazia sentido para a vida de quem quer ter a vida embasada nas coisas espirituais. Ló, incrível, foi com Abrão. A Bíblia faz o chamar de Abrão e nós sabemos, ele era sobrinho de Abrão e o seu pai havia falecido, e certamente no contexto judaico, um dos tios tomava o filho para, né, dar continuidade, assumir a paternidade. Então nós entendemos que Ló passou a ser, né, como se fosse um próprio filho de Abrão. E ali a Bíblia fala que quando ele parte com Abrão, eu achei muito interessante, cita assim, e Ló com ele. Dá a entender, pastora, que Ló não estava muito afim de ir, não, né?
Abrão pegou uma carona, né? Abrão recebe o chamado e Ló, né? Vai com ele. Junto, vamos né? junto, então, né? Vamos nessa ver que vai dar isso, né? Agora, é interessante que Ló já tinha muitas coisas. Verdade. Né? Ele não estava ali sem nenhum tipo de provisão, com a mão né? na frente ou atrás, não. Ele né? estava, né, numa condição muito boa, Sim. Né, mediante as condições dos homens ali. Ele também era um homem rico, né? Exato. E a gente pode, assim, até, vamos viajar um pouco na maionese aqui, né? Ele era um homem que já estava bem sucedido de alguma forma, financeiramente falando. Com certeza. Quando Abrão fala assim, vamos sair, né? Ele deve ter pensado assim, meu Deus, o que eu vou fazer por essa caminhada fora aí, tá né? Bom aqui quietinho aqui tá bom demais, né? E tal, né? Mas Ló... Zona de conforto também, né? Zona de conforto. Mas a Bíblia fala que Ló foi com ele, né? E é tão interessante que logo em seguida, Abraão, ele vai caminhando e passa por um lugar que ele já havia passado, havia edificado ali um altar, né? E ora ao seu Deus. A gente vê a postura de Abrão, o coração dele focado única e exclusivamente na pessoa de Deus. Já Ló, a gente já vê que começa falando, né? Primeiro fala que foi com ele. E segundo, no versículo 5, fala assim, Ló, que ia com Abrão. É interessante. É muito interessante, pastor, a questão de que isso acontece nos lares, nas famílias, né? Sim. Alguém está ali buscando, clamando, está naquele preço ali de jejum, oração e busca, mesmo de Deus. E alguém na casa só está acompanhando, pegando a bênção, né? A carona da bênção. Já que o outro está orando, então eu conheço, amo o Senhor, mas não vou me esforçar tanto. Já tem alguém já esforçando, né, bastante. Tem alguém pagando preço. Deixa eu pegar a carona aqui na bênção, 6 horas por mim. Exatamente, e por aí vai, né? É o crente a reboque. Como que é o reboque? Ué, ele pega na carona e vai embora. Está sendo puxado, vamos embora. Vamos embora nessa. Mas é interessante como é importante as decisões que tomamos na vida, né? Aqui a gente vê no texto, então, que Ló, porque ia com Abrão, né? E tendo também muitos bens, né? Rebanhos, gado, tendas, e acompanhava. Mas Deus estava ali, abençoando. E eu creio que por causa de Abrão. E certamente Ló, a sua riqueza crescendo. E a Bíblia comenta aqui que eram tão grandes, né, os bens, os pertences, que os pastores começam a desentenderem. Ora, desentendimento, briga, confusão, isso vem de Deus? Não vem. E é interessante que os pastores de Ló brigavam com os de Abrão. Eu creio que a turma de Ló queria tirar alguma coisa também havia aquela de questão, Abrão pastor, para puxar para si. E por isso estavam desentendendo. Com certeza, mas aí também cita que os bens de ambos eram tantos que aquela terra ali não dava para os dois. Isso. Né? Teriam que realmente se separar por questão de que, eu creio ali que a quantidade de gados, né, de animais que eles tinham ali para sustentar, sim, com a alimentação, quer dizer, o próprio terreno não oferecia condição total para ambos, por ambos serem abençoados. Sim. Né? O Ló era muito abençoado financeiramente, muito abençoado com os bens, né? Era um homem de negócios, né? Um grande empresário. Olha aí, tanto era um homem com olhos empresariais das coisas materiais, que quando Abrão faz a proposta para ele, você pode escolher para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele levanta, a Bíblia fala, ele levanta os olhos e contempla o quê? O lugar que era mais bem regado. O lugar que era mais... plano, né? A probabilidade de se dar bem financeiramente falando. E ele escolhe, então, as campinas, né? E Abrão fica tão somente com o que era seco. Mas os olhos, o coração de Abrão estava no Senhor. Ele sabia que o Senhor haveria de cuidar, guardar e prover todas as coisas. Já o coração de Ló, eu entendo que a sua perspectiva, a sua segurança, a sua estabilidade estava tão somente nas coisas materiais. Por isso ele escolhe, então, caminhar. E é interessante, ele escolhe esse caminho, pastora, e começa... a Bíblia aqui fala que ele vai montando as suas tendas a caminho de Sodoma e Gomorra. Agora, ele não estava
isento de conhecimento de que Sodoma e Gomorra era um lugar mau. Era um lugar mau, não, porque aqui fala que os homens de Sodoma eram maus, né? Eles eram grandes pecadores. Esse comentário seu. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.